Saudações, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de semiótica, examinando na aula de hoje os fundamentos linguísticos da semiologia. Conforme a gente viu no vídeo anterior, a semiótica, enquanto estudo dos signos, nasceu ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, mais ou menos na mesma época. Nasceu na Europa, pela obra de Ferdinand de Saussure, e também nasceu nos Estados Unidos pela obra do Peirce. Cada um desses dois autores parte de pressupostos diferentes. O Saussure, e aí a gente está associando ao Saussure o termo semiologia, o Saussure parte do estudo da linguística, e ele apenas preconiza, ele apenas prevê o surgimento de uma disciplina chamada semiologia, que vai estudar o funcionamento dos signos no seio da vida social. E o Peirce está ligado mais aos estudos da ciência, mais especificamente aos estudos da lógica da ciência, e ele desenvolve um estudo dos signos, uma classificação, uma teoria dos signos a partir desses pressupostos. Nós vamos nos ater a essa terminologia por uma razão didática, e essa divisão, não é, entre semiologia e semiótica, entre um estudo dos signos com base nos signos linguísticos, com base na linguística, e o estudo dos signos com base na lógica. Nós vamos manter esses dois termos para designar essas duas tendências diferentes, e isso vai também, como eu falei, dividir o nosso curso em duas metades. É preciso falar desde já, sem exageros, que o curso de Linguística Geral, essa grande obra do Ferdinand de Saussure, talvez tenha sido um dos livros mais importantes, mais influentes do século XX, em especial no que diz respeito às ciências humanas. Diversos intelectuais, não é, deu origem a um movimento chamado movimento estruturalista, que teve ampla aceitação, que teve, ampla difusão aí em diversos setores, em diversas disciplinas. Diversos pensadores, né, leram na filosofia, no campo da própria linguística. Nós não vamos examinar todos esses que estão dispostos aí nessa imagem. A gente vai examinar só o Roland Barthes, que foi talvez o principal semiólogo aí a trabalhar, a tentar transpor os conceitos que o Saussure desenvolveu para explicar as linguagens verbais. Ele transpôs, portanto, esses conceitos para o campo, para outros campos de significação importantes para a vida cultural. E isso que eu falei pode servir como uma definição de semiologia. Eu comentei sobre o estruturalismo, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Talvez o marco inicial do estruturalismo seja a publicação do livro famoso, né, do Lévi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco. E esse livro, muita gente acha que ele representa uma espécie de revolução copernicana, não é? Na medida em que o Lévi-Strauss abandona os modelos em voga na antropologia da sua época, modelos ligados à biologia, ligados a uma concepção de natureza forte, não é? E adota uma visão cultural, uma visão inspirada aí na linguística. E o estruturalismo, portanto, como um todo, pode ser visto como um estudo da sociedade em diversos aspectos, diversas disciplinas diferentes, com base na sua configuração estrutural, por assim dizer, não é? E Foucault teve uma fase estruturalista. Eu menciono Foucault em primeiro lugar porque diversos dos meus alunos aqui gostam muito, leem, devem estar estudando em alguma disciplina talvez. A gente tem o Deleuze também, o Derrida. Todos esses tiveram uma fase, digamos assim, estruturalista, um flerte com o estruturalismo no começo de suas carreiras. Depois eles romperam, mas ainda assim, mesmo ao se romper com o estruturalismo ainda continua como um alvo, como um paradigma, como um modelo a ser superado, portanto. Tá bom? Então vamos passar em revista aí as fontes que pautam a nossa aula. Lembrem que a pretensão desse pequeno vídeo, desse humilde vídeo aqui, não é apresentar uma aula no sentido magistral, algo como a gente tenta fazer em sala de aula. É simplesmente elencar, listar algumas fontes e tecer alguns comentários importantes sobre o que está pautado nessas fontes. Então, o primeiro delas, né, que consta na nossa bibliografia, não é? Esse livro da Santaella. Esse livro é mais voltado para a tradição norte-americana, mas lá no final, a título de apêndice, a autora apresenta aí, de maneira bem genérica, algumas coisas interessantes aí sobre a semiologia, sobre a linguística. Então, esse livro aqui.
O segundo é esse aqui do Coelho Neto, vou passar um capítulo para vocês, o capítulo A Semiologia e o seu modelo linguístico, e de certa maneira a aula de hoje ela se orienta a partir desse texto da nossa bibliografia, o segundo aqui, tá bom? A aula de hoje se orienta mais ou menos pelos tópicos aí do Coelho Neto. Bem, não é suficiente ler apenas fontes secundárias, vocês sabem disso. É necessário, quando a gente está diante de uma obra muito influente, de uma obra seminal, não é? É necessário que a gente vá a essa obra, que a gente não se sinta intimidado diante dessas obras e a gente faça um esforço para encará-las aí, justamente em virtude de sua importância. Então eu também vou disponibilizar para vocês alguns capítulos, vou disponibilizar também o livro inteiro, mas vou selecionar alguns capítulos aí interessantes do curso de Linguística Geral, famoso, né, curso de Linguística Geral. E justamente os capítulos que pautam mais ou menos aí a exposição do Coelho Neto, o que vai orientar aqui a nossa exposição, tá bom? Bem, eu vou passar também esses outros dois textos pequenos, extraídos aqui desse livro de Introdução à Linguística, e eles vão dar um complemento aí. E esses dois textos, esses dois livros, né, ficam assim como sugestão. Talvez seja interessante se ater aos livros apresentados pela Ementa, mas, no entanto, eu insisto que nesse caso, pelo menos no que diz respeito a essa tradição francesa da semiologia, nossa bibliografia é um pouco magra, a bibliografia que consta na nossa ementa, né? Eu não acho que ela seja suficiente para ter uma visão mais ampla da semiologia em toda a sua fecundidade, tá bom? Eu vou comentar sobre um outro texto, mas lá na frente eu falo para que a gente possa entrar direto aí no assunto, não é? Na obra, portanto, do Saussure. A gente precisa posicionar, a gente precisa situar a obra do Saussure dentro da longa tradição dos estudos aí sobre a linguagem, né? A longa tradição da linguística. E talvez uma das suas primeiras manifestações, talvez lá no período alexandrino, certamente bem anterior a isso, não é? A gente tem muitas vezes uma visão muito eurocêntrica, no fundo a filosofia, no fundo os estudos de gramática, talvez mais antigos sejam egípcios, chineses, não é? Justamente textos aí da tradição africana, da tradição asiática, mas o nosso recorte aqui ele é bem específico e com base na nossa ementa, a gente se atém a esse recorte aqui, certamente limitado. Portanto, voltando ao ponto, o posicionamento de Saussure em relação à evolução dos estudos sobre a linguagem, a primeira manifestação talvez seja a gramática, lá na antiguidade, e até hoje ela está aí, não é? A preocupação da gramática é meramente normativa, ela quer estabelecer as regras para se falar corretamente e, de certa maneira, orientar, não é, os falantes de uma dada cultura, de uma dada língua a melhorar, não é, a empregar corretamente o seu idioma. A mais antiga e talvez a mais onipresente quando a gente fala em estudos aí, de linguagem, né? Bem, o segundo é a filologia, ela é bem antiga também, ela vem lá desde a antiguidade, mas ela passa a adquirir mais corpo, mais envergadura a partir do século XVII, principalmente na Alemanha. E a tradição da filologia é basicamente histórica, ela é uma disciplina que olha para o passado da linguagem. Basicamente ela está preocupada em fixar, comentar, interpretar, dar um sentido mais completo aos textos da tradição clássica, os textos, portanto, gregos e latinos, né? Então está preocupada também com os registros escritos desses textos, deixar esses textos mais claros, oferecer traduções melhores para esses textos. Portanto, ela está voltada para o passado. Um terceiro momento, um terceiro enfoque dos estudos da linguagem é justamente a gramática comparada. E a preocupação da gramática comparada é explicar, esclarecer uma língua por meio de outra. E através desse processo de comparação de línguas distintas, eles passaram a perceber um fato bem interessante, que eram as semelhanças entre essas línguas, muitas vezes semelhanças em línguas que aparentemente não eram tão próximas, não é? Mas como a finalidade deles era mais prática, era orientar o estudo de uma língua a partir de outra e vice-versa, eles não se aprofundaram em examinar quais seriam as causas para essas semelhanças entre línguas distintas. Essa tarefa mais filosófica, essa tarefa de buscar as causas para um determinado fenômeno, coube ao grupo dos neogramáticos, grupo do qual surge o Saussure, não é? E esse grupo estava preocupado justamente em tentar
obviamente, identificar, a partir da identificação das semelhanças entre as línguas, mas buscar as causas para essas semelhanças, não é? E uma outra contribuição interessante desse grupo é que, para eles, a língua não era um fenômeno concreto. A língua, eles enfocavam a língua, eles estudavam a língua como um produto coletivo que emerge dos grupos, né, de falantes de uma dada comunidade. E, portanto, não cada um desses enfoques representa, de certa maneira, delimitações distintas do objeto de estudo. E esse era o problema, né, que Saussure enfrentou na delimitação da sua linguística específica. E aí a gente tem uma citação aqui, que eu não vou ler ela toda, e ela ilustra justamente esse caráter paradoxal, esse caráter, o termo que ele utiliza, heteróclito. A linguagem é um fenômeno que parece ter várias facetas, e nenhuma dessas facetas parece ter predominância em relação ao seu estudo, né, no que diz respeito ao seu estudo, em relação às outras. Por exemplo, alguém fala uma palavra, nu, e aí o especialista, conforme o seu enfoque, ele pode ser tentado a ver nessa palavra várias coisas diferentes, como um som, como expressão de uma ideia, como um conceito, como o correspondente a uma outra língua, ao latim nudum, e pela evolução veio da origem ao nu, e etc. assim por diante. Daí a famosa sentença, muito citada, do Saussure: bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. E aí a primeira tarefa dele é delimitar o objeto de estudo da linguística, para que ela tenha eficácia. E no contexto aqui do século XIX, no contexto aqui, portanto, do positivismo, uma visão, não é? Um tipo de filosofia que procura seguir o modelo das ciências físicas, né? Então, a dificuldade para o Saussure, portanto, para estabelecer a sua linguística enquanto uma ciência, era delimitar de maneira mais sólida o seu objeto. E ele vai fazer essa delimitação do objeto de estudo da linguística a partir de dicotomias, a partir de dualidades. De certa maneira, se a gente lembrar lá da primeira aula, do primeiro vídeo que eu mandei para vocês, aquela imagem do cachimbo do Magritte, escrito embaixo "isso não é um cachimbo", a gente comentou que podemos definir o símbolo, podemos definir o signo como um substituto representativo, é uma coisa que remete uma a outra. Portanto, quando a gente examina os signos, e especificamente aqui no caso de Saussure, quando a gente examina os signos linguísticos, a gente percebe que ele se apresenta já em uma certa duplicidade. É uma coisa que remete a outra. Então, o Saussure enfoca o objeto de estudo da linguística já a partir dessas dualidades e tentando delimitar em qual dos lados ele vai enfocar os seus esforços, em qual dos lados ele vai tomar como objeto. São elas, essas dualidades: língua e fala, significante e significado, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma. No espaço seguinte dessa exposição, nós vamos nos ater a cada uma dessas rúbricas, a cada uma dessas dicotomias. Bem, e aí é quase que uma representação gráfica daquela citação do Saussure que a gente viu no slide anterior. A gente precisa delimitar o objeto de estudo da linguística no circuito da fala. Eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me ouvindo. E aí, há vários elementos envolvidos nesse processo. Do lado de cá, a gente tem um processo fisiológico. O meu cérebro envia impulsos ao meu aparelho fonador e o meu aparelho fonador emite esses sons. E aí, por um intermédio de processo físico, na propagação dessas ondas sonoras, vamos esquecer o fato de que eu estou gravando, de que eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Vamos pensar num contexto da sala de aula, não é? Então, meu aparelho fonador emite, não é, essas ondas sonoras, elas se propagam pelo meio físico até vocês. E aí, quando vocês escutam a minha fala, um processo inverso fisiológico, a audição de vocês transmite esse som para o cérebro, e o cérebro faz o processo inverso, que é, de certa maneira, decodificar, de certa maneira, fazer a transposição do significante para o significado, a transposição da imagem acústica, ou seja, da impressão psíquica que o som gera no meu cérebro, no cérebro do meu interlocutor, e aí vai fazer esse processo de transformar a impressão psíquica, a imagem acústica, ao conceito. Em qual desses momentos aqui o linguista vai enfocar, né? O que ele vai enfatizar? É justamente esse processo psíquico.
isso que acontece nas nossas mentes quando nós estabelecemos uma comunicação, quando nós estabelecemos uma relação de significação. No caso aqui, é preciso insistir, significação linguística. E aí, esse objeto de estudo da linguística, esse espaço, digamos assim, de abstração, ele vai chamar de língua. Há uma oposição, portanto, é a primeira dicotomia entre língua e fala. Fala é todo o ato individual de um falante, é todo o ato concreto de fala. Isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, as perguntas que vocês fariam eventualmente em sala de aula, não é? Mas se eu falo com vocês e vocês podem me entender, se há comunicação efetiva entre nós, é porque nós compartilhamos de certa maneira, para usar uma outra terminologia, uma terminologia dos estudos da comunicação, a gente utiliza o mesmo código. Então, o estudo, né, o objeto de estudo da linguística é esse código que Saussure vai chamar em francês de langue, de língua. E cada ato individual de atualização, de concretização desse código, ele vai chamar de fala. A fala é concreta, a fala é individual, e a língua é esse sistema abstrato que está meio que impresso, digamos assim, nas mentes de uma comunidade de falantes. Então, o objeto de estudo, repito, do linguista é a língua, esse sistema, esse código. Justamente isso que é comum, isso que é intersubjetivo, isso que não é concreto, isso que possibilita a nossa comunicação. No fundo, um conjunto de regras coercitivas, um conjunto de regras impositivas, cuja transgressão, não é, qualquer pessoa que transgredir essa regra simplesmente não vai se fazer entendido, não vai estabelecer uma comunicação. É importante registrar esse caráter, isso vai ser importante para quando a gente começar a estudar a semiologia, em especial a obra do Barthes. E aí uma outra forma de representar o que nós acabamos de falar aqui, né? A parole, a fala, ela é puramente individual, e a langue, ela é social, ela é coletiva. O segundo passo é delimitar dentro desse sistema qual é o seu elemento mínimo. E o seu elemento mínimo, não é o elemento atômico, no sentido de que ele não pode ser decomposto em elementos menores, é o que ele vai chamar de signo. O signo é essa união entre um som, mais especificamente falando, a impressão psíquica do som e o conceito que está associado a esse som. Então, o signo é esse objeto mínimo, né, desse sistema chamado língua, desse código que estabelece o funcionamento das línguas. Então, a gente tem essa outra representação aí, né? O signo ele é composto de dois elementos. O que ele se chama de significante, não mais o som, mas a impressão psíquica gerada por esse som na minha mente, o que ele chama também, um termo que depois ele abandona, né, imagem acústica, e o conceito que está ligado a ele. Então o signo é essa moeda de dupla face, essa folha que tem um verso e um verso, não se separa um do outro. Eu enuncio a palavra sapo, automaticamente os falantes de língua portuguesa vão produzir na mente, ao entenderem esse significante, o significado, o conceito do objeto, sapo, enfim, lá na nossa mente. Então, signo é basicamente isso, né? E aqui eu já comentei, não é? Justamente essa insistência do Saussure em dizer que ele não estuda o som, ele estuda a impressão psíquica do som. Com isso, ele delimita nesse espaço, ele restringe a esse espaço puramente abstrato o seu objeto de estudo. E em relação ao que une o significante e o significado, em relação ao que une a palavra, por exemplo, sapo, ao conceito relacionado, o Saussure se posiciona no lado da arbitrariedade. Essa questão que diz respeito à origem do fundamento dos nomes, não é? Qual a origem dos nomes? Eles surgem por natureza? Eles são condicionados pela natureza, pelas coisas que os nomes pretendem denominar, ou eles são arbitrários, ou eles são construtos, eles são resultados de um acordo social implícito? Essa questão foi, de maneira célebre, abordada talvez pela primeira vez de modo mais detalhado pelo filósofo grego Platão, no seu diálogo Crátilo. Nesse diálogo, Platão coloca em cena dois interlocutores. Lembrem-se que Platão escreve diálogos,
Então, nesse teatro de pensamentos, nesse teatro argumentativo filosófico, Platão coloca dialogando dois partidários de teses distintas. Um vai afirmar que os nomes têm uma origem na própria natureza e outros vão dizer que os nomes têm origem numa convenção social. Os nomes, portanto, são arbitrários. Só um exemplo dessa questão: há defensores até hoje da tese segundo a qual os nomes são naturais. A gente pega como exemplo, esses defensores usam como exemplo a palavra mãe. Estivéssemos aqui nós em sala de aula, eu ia perguntar que língua vocês falam: francês, inglês, alemão e assim por diante. Seria interessante saber se alguém fala alguma língua oriental, talvez seja um pouco diferente, mas em grande parte das línguas, em especial as línguas indo-europeias, é a palavra que designa mãe, a palavra referente ao conceito de mãe, ela tem o mesmo fonema, ma. E muita gente acha que é justamente esse movimento que o meu aparelho fonador precisa fazer para enunciar o fonema ma, é o mesmo movimento que todos nós, enquanto bebês, quando somos, na nossa infância, fazemos para se alimentar no seio materno, o ato de mamar, da amamentação. Então, nessa linha, e no diálogo a gente tem não é esse exemplo, a gente tem vários exemplos, a partir dos quais um dos filósofos aqui que estão debatendo essas duas teses procura seguir, procura dar como exemplo para defender a sua tese. Mas o Saussure, como eu falei, ele se posiciona em relação a essa questão milenar do lado da arbitrariedade. Por Saussure, o signo é arbitrário. O que une um som, o que une uma imagem acústica a um dado conceito é um acordo social implícito. Ou seja, é puramente arbitrário aquilo que une um significante ao significado. E, por outro lado, uma outra característica interessante, é importante marcar esses dois pontos, porque eles serão alvo de críticas à semiologia, ou seja, eles serão alvos, justamente a partir desses dois pontos que as críticas ao modelo da semiologia inspirado na linguística serão feitas. O signo linguístico ele é linear. Eu sou obrigado, enquanto eu falo com vocês, a falar uma palavra depois da outra, uma frase depois da outra. Isso é diferente de uma linguagem visual, no campo das artes plásticas, por exemplo, em que todos os elementos significativos são dados simultaneamente ao espectador, ao receptor da mensagem. Então, a gente vai ver, em especial a Santa Ela, em outros textos, que já a gente se antecipando aqui uma crítica a essa tradição, o fato do Saussure e dos semiólogos que tentaram transpor os seus conceitos para outros campos de significação, o fato, enfim, desses seguidores que desenvolveram a semiologia se apoiarem na arbitrariedade do signo linguístico e na linearidade do signo linguístico para explicar outros sistemas sígnicos, isso gera problemas nessa transposição para outros campos. Então, a arbitrariedade, o signo é arbitrário, a relação que une significante e significado é arbitrário, e a linearidade é um fato que pauta, que está na base, é distintivo, portanto, do signo linguístico. Vamos lembrar disso, a gente vai voltar a esse ponto em alguns momentos aí para frente. Uma outra rúbrica, uma outra dualidade, uma outra dicotomia, para usar o termo mais apropriado aí, consagrado, é a sincronia e a diacronia. Diácronos vem do grego dia é através e cronos é tempo. E é uma perspectiva histórica. Diacronos é através do tempo. É aquele modelo daqueles outros enfoques dos estudos da linguagem que procuram olhar para o passado, que procuram entender como uma língua vai se transformando, como uma língua dá origem a outra, como, por exemplo, o italiano, o francês vieram do latim e assim por diante. Então, essa perspectiva o linguista vai evitar, pelo menos o Saussure vai evitar. E o que ele vai se preocupar é justamente com a sincronia. Sim significa junto, cronos é tempo. Então, ao mesmo tempo, o enfoque do Saussure vai dizer respeito justamente a um dado estado da língua atual. O português atual falado pelos brasileiros, ou para uma região do Brasil, ou para uma cidade, uma micro-região, não importa. Mas a ênfase do linguista é estudar, como a gente falou lá, como decorrência da ênfase no sistema, na língua, a ênfase aqui não vai ser pelo lado da história, vai ser pelo lado do sistema também. Compreender a língua enquanto um sistema atual.
tá bom? E aí aqui, para ilustrar de maneira gráfica o que eu acabei de falar, a perspectiva diacrônica ela é histórica, ela quer, por exemplo, tentar esclarecer como, por exemplo, o nosso você, que algumas pessoas já falam ser, lembro do Caetano Veloso, não sei se vocês conhecem essa fase da obra dele, um disco muito legal com uma pegada rock. O C é uma banda, né? Então, como vossa mercê veio da origem através de evoluções sucessivas ao longo do tempo, a voz mercê, você, o C, e assim por diante. Claro que quando o Sucy enfatiza os estudos sincrônicos, ele oferece uma nova perspectiva para os estudos históricos também. Não quer dizer que o linguista vai rejeitar a compreensão da evolução de uma língua, mas ele vai fazer recortes sistemáticos. É como se, por exemplo, no momento em que se falava vossa mercê, esse momento específico da história pode ser recortado e estudado em sua sincronia, não é? Mas, de maneira geral, o que nos interessa aqui, o que importa pra gente é o sistema. E aí uma outra perspectiva, e aqui de maneira quase que espontânea, para a gente entender, talvez melhor do que por definições, seja esse exemplo aqui do que significa a semiologia. A gente definiu a semiologia como uma tradição ligada a Sucy, como uma transposição de conceitos originalmente pensados para se explicar fenômenos linguísticos. Esses conceitos foram transpostos para outros campos de fenômeno, como, por exemplo, a análise da embalagem desse famoso refrigerante, não é? E também dos seus rótulos, como era lá no século XIX, como foi ao longo das décadas se modificando, por que ocorreram essas modificações tanto da embalagem como dos rótulos, a configuração das letras, não é? Então eu posso estudar historicamente, diacronicamente, portanto, e eu posso estudar, e é isso que interessa ao linguista, isso que vai interessar ao semiólogo, eu posso estudar sincronicamente, eu posso pegar um dado recorte temporal e estudar ele por si mesmo. E aí, a mesma coisa com base nas latas de leite moça, seu desenvolvimento histórico, por que isso foi mudando, e, enfim, representa aí a diacronia ao longo do tempo. Bem, o outro talvez seja bem importante também mencionar, uma outra dualidade, uma outra dicotomia suciriana é entre paradigma e sintagma. Eu enuncio uma dada frase: o homem viu o alho, o guri cuspiu a pedra, o menino comeu a bala. Então o enfoque, a análise de uma frase desse tipo, ela pode obedecer a duas perspectivas. Eu posso examinar essa frase enquanto uma manifestação, digamos assim, na linha do tempo, enquanto um sintagma, e isso está mais ligado à fala, isso está mais ligado aos atos individuais de atualização desse sistema, desse código. E eu posso pensar em relações paradigmáticas, ou seja, em relações de associação. Eu posso, por exemplo, dizer, em lugar de o homem viu o alho, eu posso dizer a mulher viu a uva, ou qualquer outro exemplo desses. Então eu posso substituir, de certa maneira, o artigo masculino pelo feminino. Eu posso substituir o substantivo homem por mulher, o verbo por outro verbo, e assim por diante. Então é como se houvessem possibilidade de substituir cada parte dessa por outras que estão associadas a ela. E o linguista, estudar a língua enquanto um sistema, significa enfatizar sobretudo essas relações de paradigma, ou seja, relações de associação e relações de oposição. Tá? E isso aqui é importantíssimo, porque isso é o que vai dar origem à revolução estruturalista, em certo sentido. O sistema que determina a significação, né? E aí, tudo que eu já falei, tá bom? Essas duas maneiras de se enfocar as emissões, as falas, o fenômeno linguístico, por associação e por sucessão. Por associação é o paradigma, é estudar o sistema em suas semelhanças e oposições, cada termo, quais são os termos aos quais ele se opõe, aos quais ele se associa, e sintagma, que é justamente a atualização na linha do tempo dessas regras, não é? E para insistir nesse ponto, na importância do sistema, a importância da noção de estrutura. E é paradoxal, isso espanta muita gente, isso leva a muitas críticas, a muitos opositores em relação a isso, sobretudo na época, é que nesse modelo de sistema, nesse modelo de estrutura, os signos não têm quase significado por eles mesmos.
o que significa no signo é aquilo que ele se opõe a outro e aquilo que ele pode ser associado. Então, é como se o que funciona dentro do... A gente pensou naquela frase lá, o homem viu o alho. Eu posso substituir homem por menino, por rapaz, mas isso há aí uma certa oposição entre homem e mulher. Se eu modificar isso, o sentido muda. Então, na língua, segundo a frase lá famosa do Sucy, ela é composta unicamente de diferenças. É um aspecto negativo que caracteriza o funcionamento da língua. Não é com base num sentido, digamos assim, que está necessariamente preso a um significante, que eles fazem sentido, que os signos fazem sentido. É justamente e apenas inserido nesse sistema de associações e oposições que os termos de uma língua, que os signos vão fazer sentido. Na língua só há diferenças. A gente pode interpretar isso no sentido de que na língua são as mútuas exclusões de um termo em relação a outros que vão estabelecer o efeito de sentido, portanto. Para ficar mais claro isso, a gente pode pensar num jogo de xadrez, por exemplo. No jogo de xadrez há elementos que são internos, que dizem respeito à regra, ao sistema, e elementos que são externos, que podem ser substituídos, não são pertinentes. Eu posso trabalhar com cores diferentes, tradicionalmente é branco e preto, para marcar os dois lados. Eu poderia botar amarelo e vermelho, poderia botar talvez qualquer outra combinação de cores, coloridos, não é? Eu poderia também modificar a torre, por exemplo, e por uma convenção entre as pessoas que vão disputar uma partida, eu poderia substituir a torre por um outro elemento. Se a gente não tivesse, por exemplo, as pedras disponíveis, uma pedra de um determinado tipo, a gente combina que aquilo ali vai ser a torre. Eu posso trocar o cavalo por uma outra pedra, por uma outra cor, por um outro formato, mas o que não muda, o que determina o valor de cada pedra dessa no jogo é os movimentos que ela faz e que ela pode fazer e os que ela não pode. A torre, por exemplo, vai se movimentar sempre reto, quantas casas forem possíveis, desde que não haja uma pedra no meio. O cavalo vai andar 3 em L, o bispo e na diagonal, e assim por diante. Então o que caracteriza o jogo de xadrez não são as pedras, a função que ela realiza não está colada nelas, mas enfim, a posição delas no sistema é que determina a sua função, o seu significado. Isso é revolucionário. Nisso, a importação desse modelo para o campo da antropologia, mais especificamente para o campo da etnologia, que causou a grande revolução aí, muitos chamam de copernicana, que justamente quando Lévi-Strauss abandona, em sua tentativa de explicar, de criar uma teoria para as relações de parentesco, o famoso livro, eu imagino, vocês têm uma cadeira de antropologia, de introdução à antropologia, eu imagino que vocês tenham visto alguma coisa sobre Lévi-Strauss. Então a grande revolução, a grande inovação, e deu origem ao estruturalismo, o marco inicial talvez do estruturalismo é esse livro, as estruturas elementares do parentesco. O que é revolucionário aqui é justamente o abandono, não é, da fundamentação das relações de parentesco a partir de características intrínsecas ligadas à natureza, ligadas a alguma coisa biológica, por um modelo linguístico, por um modelo baseado na noção de estrutura ou de sistema, ou seja, o que determina o que é pai, mãe, tio, avó, é justamente a posição dentro desse sistema, e essa posição varia conforme as etnias. Bem, peço perdão, em primeiro lugar, ao nossa professora aqui de antropologia, peço perdão também ao próprio Lévi-Strauss nessa simplificação grosseira que eu estou fazendo aqui, e fica aqui como um convite para que vocês examinem aí um pouco dessa obra na sua fonte primária, e que vocês também, que tiver uma curiosidade, vou disponibilizar também essa outra referência aí, não falei lá no começo para não assustar vocês, essa outra referência que eu vou disponibilizar lá como sugestão, a história do estruturalismo. Ele vai ter um capítulo aí bem fecundo sobre o Lévi-Strauss, tá bom? Bem, então, já indo para o final, né, a gente já fez essa transposição de modo quase espontâneo. Então, com base nessa última dicotomia, né, a gente pode pegar a noção de sistema, a noção de paradigma e a noção de sintagma, a noção de atualização do sistema, do código, em diversos campos. É como se a semiologia repetindo, sei lá, desculpa ser repetitivo, mas a tarefa do professor é repetir, é falar as mesmas coisas 10.000 vezes que sejam,
mas com a mesma força, com o mesmo ardor e com a mesma paixão, não é? Como se fosse a primeira vez. Assim como a gente diz eu te amo para as pessoas que nós amamos verdadeiramente, o professor repete. E desculpa, eu estou repetindo, né? A semiologia ela consiste na transposição desses conceitos oriundos da linguística para outros campos. Quais campos? O campo do vestuário, da moda, o campo da comida, do mobiliário, da arquitetura, não é? Só para a gente pegar um exemplo e finalizar a aula, né? A semiologia da moda, por exemplo, um livro muito famoso do Roland Barthes, chamado O Sistema da Moda. O que significa o sistema da moda? É justamente essa parte referente aos paradigmas, ou seja, os itens, né, que se opõem mutuamente e que se associam respectivamente. Ou seja, por exemplo, os itens, o chapéu, né, pode ser usado na cabeça, os sapatos, ninguém pode usar ao mesmo tempo. Claro, você até pode, mas isso vai ser uma extravagância, isso não vai ter um efeito desejado. Dois sapatos, um por dentro do outro, um vestido por cima do outro. Veja bem, não uma anágua e um vestido. A anágua ela tem uma função específica em determinados recortes, em determinados estilos de moda, mas você não vai usar dois vestidos superpostos. Duas bolsas, talvez você pode até usar mais três, não. Então, o campo do paradigma são os itens que constituem o sistema, e esses itens, né, que constituem o código, eles se atualizam em um traje, não é? E esse traje, uma combinação qualquer de um sintagma, é como se fosse uma fala, né? Um vestimento qualquer utilizado por uma pessoa concreta. Enfim, com isso a gente chega, com base nesse exemplo, a gente chega ao fim da nossa aula. Esse é o segundo vídeo que eu gravo, não fiquei satisfeito com o primeiro. Fico por aqui, deixo um grande abraço a vocês. Duvido que alguém tenha chegado até aqui. Se alguém chegou, dá um joinha, dá um like, faz um comentário, uma crítica. Meu abraço a todos aí. Até a próxima.